Olá, vítimas enceradas! Olá, vítimos encerados! Eu sou Otávio Gaesta, eu Super 8 e hoje Halloween tá chegando e eu tava a fim de ver algum filme de terror baboseira pra entrar no clima. Mandei o papo reto aqui na aba de comunidades, vocês escolheram esse filme, eu reassisti e tô aqui pra mandar o que eu gosto e o que eu não gosto dessa bregueça de 2005. Claro, com os devidos argumentos. Que legal, então simbora! Esse filme é bom pra quem quer fazer cera? Se eu tiver uma boa lubrificação auricular, posso fazer uma casa de cera de ouvido? Na trilha desse filme tem aquela música Cera, só imaginação. Tudo isso e muito mais agora. A fim de assistir a um jogo de futebol americano, um grupo de jovens pega a estrada até outra cidade. Porém, no caminho as coisas acabam não saindo como esperado e eles vão parar numa cidade perto onde existe um literal museu de cera e os moradores parecem esconder algum segredo encarcerante. A Casa de Cera é tão bom quanto você assuma que ele possa ser. É um típico filme de terror slasher previsível e formulaico, no qual um assassino mascarado persegue jovens que só queriam beber, zoar, encrencar uns com os outros e fornicar nas horas vagas. Aquele tipo de filme que você já deve ter visto um cabogilhão de vezes, consegue antecipar cada passo e não aguenta mais, ou, por alguma razão, consegue esbanjar alguma simpatia que vem lá do âmago se o treco for bem feitinho e tiver personagens minimamente cativantes. Pra quem tá no primeiro time, não tem por que perder tempo com esse filme, pois mesmo que você ainda não tenha visto o exemplar em específico, você já viu quase tudo que esse filme tem pra oferecer. Tirando, claro, uma ou outra especificidade que eu vou desenvolver ao longo desse vídeo, as vítimas fazem as tolices características dessas obras e ainda se dividem em personas características que denunciam rapidamente quem vai viver e quem vai morrer. Assim como os bandidos agem daquela forma brucutu, com força descomunal, pontaria absurda e movimentação sobrenatural, pulando sorrateiramente de um lugar para o outro, a serviço das necessidades do roteiro, até que o roteiro não precise mais de tamanha implacabilidade e queira nos convencer da vulnerabilidade dos sujeitos. Mas, se você tiver no segundo time, eu preciso admitir que A Casa de Cera pode sim provocar alguma diversão, pois, de fato, é um filme bem feitinho e os personagens são satisfatoriamente cativantes. Quer dizer, mais ou menos também, né? Pensando bem, não é lá grandes coisas não. Tá, ok, até dá pra simpatizar com a mina vivida pela Elisha Cuthbert. Apesar dela oferecer uma performance meio seca e de precisar realizar um balaio de ações estúpidas e clichês exigidos pelo roteiro, a moça até consegue apresentar uma personagem suficientemente segura, sem ser metida, e correta, sem ser certinha, pra conquistar a nossa torcida. E te falar que até a piruinha interpretada pela Paris Hilton, curiosamente me despertou empatia. Curiosamente porque eu pouco simpatizo com a intérprete e com apenas uma cena ela já mostrou como é ruim de serviço. A cara engessada, possivelmente por causa de um caminhão de procedimentos estéticos, faz com que a moça não consiga esboçar qualquer emoção que não seja sono o tempo todo. Só que, por causa dessa tamanha inexpressividade, nasceu uma contradição. Ela, sem querer, deu vida a uma personagem sem histrionismos ou exageros irritantes típicos desse gênero. Ou seja, acabou se aproximando de uma pessoa discreta real, fazendo por merecer o nosso envolvimento. No caso de Chad Michael Murray, o roteiro faz ele testar a nossa paciência, mas até que reserva uma volta por cima razoável. John Abrahams, por falta de espaço, não tem muito o que fazer e, portanto, não dá pra ligar muito pro seu personagem. Pelo menos, ele não irrita tanto. O que não dá pra dizer o mesmo do personagem de Robert Richard, que até tem mais espaço, mas esse espaço é dedicado pro cara irritar o espectador, porque meu porre. E pra fechar o grupo dos jovens vítimas, a produção conta com Jared Padalecki no início da fama que conseguiria com a série Supernatural. Supernatural. E aqui, o que o compadre ganha de espaço, ele usa pra também incomodar o público. Mas é uma proporção de imbecilidades e inconveniências por tempo em tela tão grande que chega a ser rara de se ver. O sujeitinho é aquele tipo de pessoa que ninguém gostaria de ter como visita. Sai mexendo nas coisas todas dos outros e entrando nos lugares sem ser convidado. Isso antes mesmo do filme dar qualquer motivo que justificasse xeretices de alguém. Mas é tão impertinente que eu juro que eu torci contra ele.
Mas Otávio, se a trama é mais do mesmo e os personagens são esse tanto faz, o que é que sobra pro filme ser bem feitinho? Bom, as especificidades e a condução da direção que oferecem alguns bons acertos. Sim, na essência, A Casa de Cera traz basicamente jovens genéricos fazendo jovices até que chega um assassino mascarado e passa o gume geral. Mas o preenchimento desse recipiente é que tem o seu charme diferenciado e que pode fazer esse filme valer a pena para quem tá buscando um terrorzinho baboseira. E tudo que é de mérito deriva daquilo que tá no título: a cera. Desde o show de horrores que compõe e decora a cidade, a forma artisticamente sádica como ela é empregada pelos assassinos. Inicialmente apresentada como uma minúscula vila de interior, à medida que a trama avança, a cidadezinha vai ganhando contornos grotescos, com estátuas de cera espalhadas pelo lugar. Arte essa que já é tenebrosa por natureza, por estar naquele limiar entre o real e o fictício, o tal Vale da Estranheza, que é uma hipótese para justificar a repulsa que a gente tende a sentir quando vê réplicas humanas que se assemelham ou se comportam de forma muito parecida a humanos reais, mas não idêntica. No início desse ano eu tive no Museu de Cera e eu pude constatar que, embora sejam muito bem feitas as estátuas, e em foto eu acho que nem daria para entrar nesse Vale da Estranheza, ao vivo a bizarrice vem de constatar uma figura tão realista desse jeito, congelada eternamente. Aqui no filme essa sensação se amplifica porque as estátuas também não chegam a ser tão fidedignas assim. E então, depois que a gente vê a primeira vítima passando pelo procedimento que primeiro tortura fisicamente e em seguida, enquanto continua provocando dor, passa a torturar psicologicamente por deixar a pessoa incapacitada de se mover, mas ciente de tudo, inclusive de que não tem como sair dali com vida ou, na melhor das hipóteses, não tem como sair dali sem sequelas graves, isso marca demais o espectador, mesmo que tenha algumas ideias meio absurdas aí no meio. E marca porque dá gastura, dá agonia, e é um conceito que parece ser muito pior do que a simples morte rápida que os assassinos slashers costumam realizar. A partir disso, as tais estátuas que preenchem a cidade se tornam ainda mais aterrorizantes, já que a simples aparição delas passa a comunicar todo o sofrimento envolvido. Somado a isso, os produtores tiveram um bom senso de permitir que a direção pudesse trazer a violência gráfica que o projeto implorava, e isso serviu para dar mais aspereza à Casa de Cera. E também para tirar um pouco a sensação de terrorzinho adolescente boboca, permitindo que o filme possa ter mais chances de impressionar ou que pelo menos dê aquelas agoniadinhas pontuais. E eu fico feliz em perceber que o diretor Jamie Colette Serra soube conduzir bem as cenas para aproveitar as situações que o roteiro proporcionava nesse sentido. Pode ver que ele costuma deixar bem claro o que pode vir a acontecer e estica o momento para que a gente intencionalmente antecipe o pior, e aí quando o trágico acontece, a gente já tava só o fervo e aquela contorcida na cadeira acaba sendo praticamente inevitável. Tem um outro momento que me chamou a atenção, que é durante uma perseguição a pé, em que o diretor, em vez de usar truques comuns de edição para facilitar o trabalho e ainda fingir que uma certa personagem baixinha correria mais do que o vilão, ele faz uma tomada aérea em plongé, mostrando toda a perseguição, permitindo que a gente testemunhe o sujeito se aproximando aos poucos até apanhar a vítima. Além de permitir que a gente enxergue a cena em sua totalidade, a narrativa não procura evitar o óbvio, como muitos costumam fazer, tirando a gente como tonto. Mas eu devo ser justo e dizer que não achei uma condução impecável não. E se eu gosto muito de outros trabalhos posteriores do diretor, em especial de Águas Rasas, aqui, talvez por se tratar da primeira direção de longas do cidadão, a narrativa demore demais para engatar e fisgar o nosso interesse. Ora, se a trama e os personagens são qualquer coisa e as especificidades do projeto sejam um ponto alto, o filme teria mais a ganhar se não tardasse tanto para explorá-las, né? Mas a Casa de Cera perde muito tempo ou fingindo que está desenvolvendo os personagens e relações, ou se esforçando muito para desenvolvê-los e fracassando miseravelmente. Porque haja lenga-lenga, encrenquinhas, gosta de mim, não gosta de mim, que, repito, não conseguem despertar sentimentos muito profundos na gente e tampouco dão contornos interessantes aos personagens que merecessem algum destaque. Claro, é uma enrolação que vem do roteiro, mas que acabou sendo levada à prática pela direção, que era uma direção
iniciante. E aí, sabe-se lá se foi por ainda tá pegando a malemolência narrativa ou por não ter muita moral pra mexer no roteiro e limar o que não tava contribuindo pro bagulho fluir. Fato é que o filme demora pra começar a acontecer e até que isso ocorra, pra não deixar a gente esquecer que tá vendo um filme de terror, a narrativa fica insistindo demais naqueles sustos mais baratos do mercado. Alguma coisa aparecendo de repente em campo, sempre com a trilha jogando o acorde lá na casa do Tenente Chapéu. Assusta? Às vezes, eu mesmo já tô meio que calejado e passei a reagir com cara de paisagem a essas perengolenga. Principalmente quando o susto não gera consequências, sabe? É algo ou alguém inofensivo que aparece só pra dar susto mesmo. E isso acontece demais aqui, gente. E isso é chato pra dedéu. Mas, felizmente, quando o filme emplaca, costuma fazer jus ao subgênero no qual se enquadra e cresce até uma conclusão que muito me agradou pelo conceito diferente e pelas técnicas adotadas para dar vida a esses conceitos. Tem situações aqui bem únicas e só não foram maravilhosas com todas as letras em caixa alta porque ninguém envolvido no projeto chegou a lembrar que cera derretida queima, perdendo assim uma ótima oportunidade de incrementar uma dificuldade a mais nos acontecimentos finais. Bom, como já deu pra ficar claro, A Casa de Cera não é nenhum grande filme pra mim, mas consegue entregar suas bobajadas com suficiente zelo e criatividade. E era exatamente isso que eu tava precisando nessas vésperas de Halloween. E essa é a minha reação enquanto assistia ao filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários, porque eu tô de olho. Então é isso. Mas o Super-8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Socorro! Alguém ajuda? Por favor, eu tô preso aqui em mim mesmo. Eu tô querendo coçar aqui o nariz, ó. Alguém coça aqui o nariz, gente, por favor. Ai, coceira no nariz. Eu não vou me oferecer, não. Tô nem quebrar tudo aqui. Não dá, não. Ai, tá coçando tanto que eu tô quase chorando aqui. Ai.